Quando ela chegou no hotel, ela disse que havia sangue em sua urina. Voar pode ser ainda mais perigoso e pode botar sua vida em risco. Sufoco e muito perrengue. Hoje é mais um dia de embarcar nas viagens mais difíceis do programa. Imagine você pesar mais de 270 quilos e se jogar em uma viagem de quase uma semana na estrada. E pior, chegar em um hotel para descansar e sofrer um acidente no elevador, que poderia terminar em fatalidade. Se você também está curioso para saber o que rolou nas viagens mais absurdas do programa, já capricha com o seu gostei. Se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Na sexta temporada, conseguimos ver como Janine Miller mal pôde segurar a ansiedade. Afinal, sua viagem para o Texas já estava marcada há 2 semanas. Eu vou me consultar com o Dr. Nalzaradan para ver se a gente consegue encontrar uma solução para o meu caso. Eu tô esperando por esse dia há umas 2 semanas. Desde o começo, a paciente já sabia o que iria enfrentar e não seria nada fácil. Se não bastasse o enorme peso da paciente, a viagem até o Texas seria feita de avião, o que dificultaria ainda mais a sua situação. Bem, como não havia ninguém que pudesse ir com ela, a paciente teve que colocar um anúncio na internet, oferecendo dinheiro para quem pudesse acompanhá-la até lá. Foi assim que Jonathan se tornou meio que seu assistente. Ao que parece, ele não foi apenas pelo dinheiro, já que demonstrou um desejo sincero em querer ajudá-la. Então eu coloquei um anúncio na internet oferecendo um pagamento para alguém me ajudar a fazer essa viagem até Houston. Eu quero muito poder ajudar a Janine, seja para fazer as malas ou o que mais ela precisar. E se tem uma coisa que a paciente odiava, era sair de casa. E um dos motivos principais para isso era que ela se sentia como uma atração de circo. Isso porque, na visão dela, todo mundo à sua volta ficava olhando para ela quando resolvia pôr os pés fora de casa. E foi justamente essa sensação que ela teve logo ao chegar no aeroporto. Antigamente tinha aquelas atrações onde você pagava 10 centavos para ver uma mulher muito gorda. Tudo que as pessoas precisam fazer agora é me esperar sair de casa. Os problemas começaram logo quando a paciente tentou passar pelo corredor do avião e chegar até o seu assento. Além de ter feito um esforço enorme para passar pelo corredor, a paciente começou a gemer e a chorar, enquanto uma funcionária ajudava e tentava acalmá-la. O clima estava tão tenso que Janine estava suando de tanta dor, uma dor intensa que ela concluiu que não iria mais viajar de avião. Enquanto fazia força para sentar na poltrona, ela arranhou tanto o joelho que teve um sangramento. Com a ajuda dos paramédicos, ela foi colocada em uma maca e carregada até a ambulância. Lá, eles levaram às pressas para um hospital local. Ai, tá tudo doendo. Eu vou pra casa, eu não vou conseguir. Mais tarde, eles concluíram que ela havia sofrido um ataque de pânico. Depois do trauma, a paciente retornou para casa e voltou a comer compulsivamente, convencida de que não havia mais maneiras dela viajar para Houston. Foi só depois de 2 meses que ela resolveu fazer a consulta com o Dr. Nal, agora por chamada de vídeo. Lisa Fleming também foi outra que teve a sua primeira consulta com o Dr. Nal por chamada de vídeo. Lisa decidiu ir a Houston para iniciar o seu tratamento com o médico, e para isso foi chamado os paramédicos que a levariam até lá de ambulância, em uma viagem cansativa com pelo menos 6 horas de duração. Toda a família da paciente foi até sua casa para se despedir dela, mas a verdade era que Lisa não parecia estar com nenhuma disposição para fazer a tal viagem. Quando os bombeiros e os paramédicos chegaram, finalmente era hora de Lisa ser colocada na ambulância. No entanto, ninguém imaginava que seria preciso tantos profissionais para levar a paciente. Hoje eu vou até Houston para ver o Dr. Nal. Eu tô cansada, tô com fome e sem nenhuma disposição para receber os paramédicos que vão me levar daqui. O peso de Lisa chegou a um ponto tão absurdo que a primeira coisa que eles tiveram que fazer foi reforçar a rampa que ela teria que passar. Do contrário, era capaz de acontecer uma tragédia ali mesmo. Só para você ter uma ideia, foi necessário praticamente 7 homens para poder tirá-la da cama e assim colocá-la na maca. Enquanto os procedimentos eram feitos, a paciente não parava de gritar. O pior é que não dá para saber se era de dor mesmo ou só para chamar a atenção. E aí, tá pronto? Não, eu não tô pronta. Fala sério, eu nunca vou estar pronta pra isso. Vamos lá, gente, vai! Vamos lá, calma. Pronto. Aí.
Esse pessoal Calma aí. tem habilitação. São profissionais. Depois de muita força, eles enfim conseguiram colocá-la dentro da ambulância. Como a gente já falou no começo, essa seria uma viagem de no mínimo 6 horas. Logo, podemos imaginar que Lisa teria que passar por muitas dores no caminho. No entanto, ela não era bem do tipo de pessoa que tinha muita paciência. A cada lombada que passava e sentia dor, ela começava a gritar de uma forma até um pouco bizarra. Mas, ao que parece, essa atitude ajudava ela a se distrair e a sofrer menos. Seu filho de uma... Parece que você tá tentando me matar. Felizmente, depois de muito tempo na mesma posição e sofrendo, eles chegaram em Houston. Depois de conversar um pouco com o Dr. Now dentro da ambulância, a paciente foi levada para dentro. Robert precisava de 2 coisas para conseguir se movimentar: sua cadeira de rodas e de seu andador. Além disso, o paciente também precisava da ajuda de alguém para colocá-lo de pé e assim poder usar o andador. Um desses momentos foi quando o paciente resolveu ir para Houston. Sua companheira e o próprio paciente sofreram muito para consegui-lo deixá-lo de pé. E foi aí que finalmente Robert ficou de pé e pôde ir até o carro que o levaria até Houston, deitado no porta-malas. Bem, como já era de se imaginar, a viagem desconfortante começou a causar muitas dores no paciente. E por conta disso, sua esposa precisava fazer várias paradas para que Robert comesse. Certo momento, ela teve que parar mais uma vez, e tudo porque o paciente precisava ir ao banheiro. Mas, como ele não conseguia usar o banheiro como todo mundo, a mulher fez a higiene dele ali mesmo no carro. Hora de fazer xixi. Vamos lá? É complicado, porque ele não consegue usar um banheiro público como todo mundo, e a gente precisa fazer isso com ele enrolado no cobertor na traseira da van. A coisa começou a complicar mesmo quando a esposa de Robert encontrou um hotel. E nele os funcionários afirmaram que havia um quarto especial para pessoas como Robert. Porém, quando chegaram no local, eles descobriram que só tinha um quarto comum. Bem, depois de conversar com os responsáveis, finalmente liberaram um quarto com uma cama maior para os dois. No entanto, Robert ainda teria que fazer mais um grande esforço para poder ir até lá. Isso sem falar que tinha sido quase um sacrifício para eles chegar até aquele quarto, já que o paciente teve que passar o tempo todo alternando entre o andador e a cadeira de rodas. E tudo porque a cadeira era larga e não passava em todas as portas. Mas o pior ainda estava por vir. Pela manhã, eles pegaram a estrada novamente, porém tiveram que dormir em outro hotel. Pelo menos dessa vez havia sido menos difícil. Mas, ao acordar, Robert, que estava sozinho no quarto, tentou se levantar e acabou caindo no chão. Nisso, o paciente teve que esperar um bom tempo até que finalmente sua noiva chegou. A mulher precisou chamar 2 equipes do corpo de bombeiros para levantar o paciente, e só assim poder prosseguir com a viagem. Outro caso que teve um momento bizarro durante a viagem foi o de Crystal. Além de estar ansiosa, a paciente estava se sentindo culpada depois que decidiu se mudar para Houston. Isso porque suas 2 filhas teriam que deixar suas vidas para trás para iniciar outra completamente diferente. Não apenas elas 2, como também o irmão da paciente e até mesmo o tio que os acompanhava para ajudá-los até que eles encontrassem outro lugar para morar. O drama da família começou antes mesmo deles saírem de casa. Crystal estava bem agitada, isso porque já havia planejado para sair um quanto antes, já que sua consulta seria dentro de 5 dias. No entanto, alguns imprevistos acabaram acontecendo. Josh, o irmão da paciente, acabou ficando nervoso com suas reclamações, e o clima entre a família ficou um tanto pesado. Diferente das viagens de muitos outros pacientes, a de Crystal não foi tão longa. Depois de passar na casa da mãe e se despedir, a família partiu rumo a Houston. A paciente disse que estava sentindo dores o caminho inteiro, mas os problemas começaram de verdade depois que pararam para descansar em um hotel. Na ocasião, foi Josh que havia feito o check-in e Crystal descobriu que seu quarto ficava no 3º andar. Ela teve dificuldade já na hora de passar pela porta de entrada. Precisou ficar alternando entre bengala e cadeira de rodas, já que ela não passava nas portas sentada na cadeira. Para piorar, a paciente tinha um medo absurdo de elevador, e não era para menos, já que seu peso passava de 270 quilos. Assim que ela colocou um dos pés, o elevador fez um barulho assustador que acabou deixando Crystal bem desesperada, e dizendo que não iria mais subir no elevador. E também não é para menos, né?
já que se ela resolvesse encarar o elevador de novo, isso poderia ocasionar uma das piores tragédias do programa. Ih, eu tenho medo de elevador. É por isso que eu tô com medo. Muito medo. Não, não, não. Não. Eu não consigo. Eu vou dormir numa cama aqui embaixo. Além do susto, a gente vê que o dedo da paciente está sangrando e percebe que ela também quase perde o dedo nesse incidente. Depois de tudo isso e mais calma, ela pede um quarto no térreo e por sorte seu irmão conseguiu um quarto. Enfim, Crystal sentia tanta dor e sua mobilidade era tão limitada que ela mal conseguia subir na cama sozinha. Mesmo com a ajuda de sua família, ainda assim foi bem complicado. Stephanie, da temporada 11, enfrentou uma jornada e tanto até a sua primeira consulta em Houston. E de cara ela teve que fazer uma viagem que duraria uma semana inteira de carro. A minha consulta com o Dr. Now é em 7 dias, então deve dar tempo suficiente para chegar lá. Enquanto a mãe da paciente assumiu a responsabilidade de cuidar de seus filhos, seu padrasto foi quem encarou a estrada junto com a paciente. Mas não pense que essa viagem foi tranquila não, longe disso. Na real, ela foi uma luta contra o tempo. Apesar da monotonia e as dores que se acumulavam a cada quilômetro percorrido, Stephanie parecia manter a calma por fora, mas por dentro seu corpo não aguentava mais. No entanto, a paciente estava sofrendo mais do que parecia, com as pernas e pés dormentes, o corpo inchado e tendo que ficar várias horas na mesma posição sem poder se mover por causa do peso. E não foi à toa que eles tiveram que fazer várias paradas. Com o passar dos dias, a paciente começou a sentir mais dores no linfedema que ela tinha na perna e no quadril. Seu padrasto teve que dirigir menos tempo, pois a paciente estava suportando cada vez menos ficar tanto tempo no veículo. É de perder a conta de quantos hotéis eles tiveram que parar. Cada hotel novo, a paciente se preocupava com a distância do quarto, tamanho da cama e várias outras coisas. Stephanie estava sentindo cada vez mais dores, mas, graças aos intervalos de descanso, estava sendo capaz de suportar. Uma coisa é certa, não foi nada fácil. Foi uma viagem longa que durou quase 7 dias na estrada, mas a paciente finalmente chegou em Houston. Mas e aí? O que você achou dessas viagens malucas? E qual delas você achou a mais complicada? Comenta aqui embaixo. Se você gostou e ficou até aqui, deixe um eu fiquei que depois eu vou lá no seu comentário te agradecer, fechou? Então é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo!